boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos iniciar a nossa disciplina de topografia. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a disciplina, a apresentação, a ementa, o material que a gente vai utilizar, a revisão e também a gente vai entender um pouco o que é a topografia que a gente vai estudar no nosso curso de agropecuária, um curso técnico. Então, eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e a gente vai começar a ver a disciplina de topografia. Acompanhe. Antes que a gente comece a disciplina propriamente dita, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a topografia. Então, o homem sempre necessitou conhecer o meio em que vive por questões de sobrevivência, de orientação, segurança, guerras, para navegação e construção. Então, no princípio, no começo, a representação do espaço, ela se baseava na observação e na descrição do meio. Cabe a gente salientar também que alguns historiadores dizem que o homem já fazia mapas antes mesmo de desenvolver a escrita, para realmente conseguir se orientar. Então, eles faziam mapa antes mesmo de escrever. Com o tempo, surgiram técnicas e equipamentos de medição que facilitaram a obtenção de dados para posterior representação de um mapa, por exemplo. Então, a topografia, ela foi e continua sendo uma das ferramentas utilizadas para realizar estas medições. E etimologicamente, no sentido da palavra, topos, quer dizer em grego, significa lugar. E graphen significa descrição. Então, topographem, né? Descrição do lugar. Assim, de uma forma bastante simples, topografia realmente significa descrição de um lugar. Na agricultura, na agropecuária, a topografia ela é utilizada para diversos fins, como, por exemplo, para a gente cadastrar áreas cultivadas, pode ser cultivada de soja, de milho, entre outras culturas, projetos de culturas, drenagens, a parte de irrigação também, projetos de irrigação. Então, a gente pode ver tudo isso na parte de topografia na agropecuária. Ela atua também nos perfis de canais e rios, levantamentos topográficos do perímetro da área rural e no levantamento altimétrico. A gente vai entender um pouquinho o que é esse levantamento altimétrico ao longo da disciplina e o levantamento planimétrico, né? Então, o levantamento altimétrico é um levantamento que, além de ser planimétrico, que discrimina somente o perímetro e tudo que se situa no eixo X e Y, esse levantamento altimétrico é mais ou menos, para a gente entender, é uma cota, a altura do terreno, tá? A parte realmente vertical. E o planimétrico é aquele parte horizontal, tá bom? A gente vai entender um pouquinho mais ao longo da disciplina. Então, pessoal, por tão grande importância da topografia na agropecuária, sempre é necessário fazer um prévio levantamento topográfico do lugar. A gente pode utilizar para medir esse levantamento, fazer essas medidas com a trena, com o GPS, com o teodolito. Então, a gente pode saber a declividade do terreno, saber o perímetro, a área, tudo isso a gente pode aprender na disciplina de topografia, tá? Pode entender também, nem que seja para dividir, demarcar locais, fazer curvas de nível para plantação, para não ter problema de assoreamento e levar a cultura, né? Com o tempo, quando chove demais, e aí se a gente não fizer curva de nível, pode acabar destruindo mesmo o solo, por conta dessa declividade se for muito alta, e a gente faz as curvas de nível para não acontecer isso, para proteger o solo e a cultura. Então, a gente pode também calcular o tempo gasto por um trator para fazer determinado trabalho em determinada quantidade de hectares, por exemplo. Tudo isso a gente pode ver na topografia. Vamos ver aqui a ementa mesmo propriamente dita. Então, primeiramente a gente vai começar com o quê? Com a importância e sua relação com as outras ciências da topografia. As grandezas e medidas topográficas, vamos ver como é que são essas grandezas, como é que a gente mede, né? Os métodos de levantamento topográfico, se é o altimétrico, se é o planimétrico, se é os dois, o desenho topográfico também, relembrando a parte de desenho técnico, e as noções de geoprocessamento. Tudo isso a gente vai ver na disciplina de topografia.
O objetivo principal dessa disciplina da gente é efetuar o levantamento, por exemplo, executar medições de ângulos, distância e desníveis, que permita representar uma porção da superfície terrestre em uma escala adequada, em escala de 1 para 50, 1 para 100, aquelas escalas lá que eu já expliquei para vocês. Então, a gente pega as medidas do terreno, por exemplo, mede com algum material, pode ser com a trena, pode ser com, como eu já disse para vocês, um teodolito, e aí coloca no mapa, né? Coloca no desenho mesmo, numa escala adequada. As operações efetuadas em campo com o objetivo também de coletar dados para posterior representação denomina-se levantamento topográfico. Então, quando a gente pega e faz todas as operações em campo, com esse objetivo de coletar os dados, a gente chama de levantamento topográfico. E a bibliografia básica que a gente vai utilizar são essas aqui: Garcia, Topografia Aplicada às Ciências Agrárias, a parte de planimetria, altimetria, o livro de topografia geral também, conceitos e aplicações, e a parte final, que é o geoprocessamento, que é mais ligado na parte de computador e agricultura de precisão, que a gente vai entender o que é esse nome de geoprocessamento e para que a gente vai estudar, para que serve, né? Essa é a parte da bibliografia complementar da nossa disciplina de topografia, em que são 30 horas, né? Porque a parte do desenho técnico foram 30 horas, a gente teve 10 postagens, né? E agora mais 30 horas, que serão mais 10 postagens de topografia. E, finalmente, mais 10 postagens, se a gente continuar na forma EAD mesmo, né? Que seria mais 30 horas de construções rurais, e a gente fechava essa disciplina, 30 horas cada uma, completando 90 horas no total. E a bibliografia complementar, a gente tem esse de fundamento de topografia, que a gente encontra na internet, com o manual prático de topografia, a gente pode comprar, tá? Mas esse está disponível em PDF mesmo, são os fundamentos de topografia, que é um livro de 2012, muito bom, da UFPR, do Paraná, Universidade Federal do Paraná, que a gente pode encontrar vários assuntos mesmo da parte de topografia. E esse livro aqui, do volume 1, Topografia Aplicada à Engenharia Civil, também é muito utilizado, do Alberto de Campos Borges. Esses são alguns livros que podem ajudar a gente a entender um pouquinho sobre a topografia. A forma de avaliação comigo, com a professora Laís Ferreira de Araújo, será de videoaulas e formulários semanais, continuando, né? De até 5 questões objetivas ou subjetivas para compor as médias bimestrais. Então, a gente vai continuar com a mesma metodologia que vai estar tendo na parte de desenho técnico. Os formulários só ficarão abertos por 7 dias, como eu já disse, após postagem. Depois desse prazo, serão fechados. Claro que tem aquelas exceções, mas dificilmente esses formulários vão ser abertos se não for realmente uma questão bem com algum problema de celular e algum problema de saúde. Aí vai ter a nota do primeiro bimestre, a recuperação do primeiro bimestre, né? Aí depois vai ter a nota do segundo bimestre, a recuperação e a prova final. Tudo isso para compor a média final. E aí, como vocês já sabem, tudo isso vai ser a média aritmética das notas dos formulários. Toda semana, continuando, vai ter as notas dos formulários. Eu vou fazer a média para compor a nota final. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado um pouco sobre a disciplina de topografia. Muito interessante mesmo, muito importante para o nosso curso, que vocês vão gostar muito. Tem alguns cálculos, mas isso aí vocês vão tirar de letra com certeza, tá? Bons estudos a todos. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou nos grupos de WhatsApp e também na sala Classroom. Tchau!